Então vamos nesse momento iniciar esse nosso encontro, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e mestre Jesus, colocando-nos em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que possamos aproveitar de forma íntima o conhecimento que teremos hoje, que seja mais um amparo para a nossa caminhada, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Dizemos então: Senhor, concede-nos a consciência dos nossos muitos erros. Não nos consinta viver iludido com a nosso próprio respeito. Que tenhamos suficiente lucidez para saber quem somos. Que consigamos detectar as fragilidades que nos são comuns. Dá-nos a tua força para que possamos superar a nós mesmos, tua luz, para não caminharmos nas trevas, a tua paz na luta que nos aflige. Que sejamos sempre sinceros em nossos propósitos e humildes em nossas atitudes, verdadeiros em nossas palavras e fiéis aos nossos compromissos. Senhor, não nos deixes entregues à invigilância e ao assédio do mal. Ser nosso abrigo e a nossa inspiração. Que assim seja. Então, hoje, nosso evangelho vai ser, então, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos ver o item 16, a indulgência. A Kátia, então, vai ler para nós. Né? Até o 21, né? Não entendi, Kátia. Eu leio até o 21 aqui, né? Até o final, né? Ah, sim, é. Deixa eu ver aqui. Ele é um pouco longo. É, até o 21 aqui que termina isso. Bom, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para nos abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daqueles que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que ocupado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto
anatema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens e velando-as, assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos. Perdoai como perdoamos aquele que nos ofendeu. Dei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedes ao Senhor que lhe solicitando não vos nos para vós o seu perdão, apenas o esquecimento de vossas ofensas, esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças para nelas não mais cair, a força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos filhos, aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera e conspurga pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No cume está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos um fardo, mais ou menos pesado, a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que ofere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade.
que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque seu coração humano é um abismo de corrupção. Existe sempre, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor é Deus, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, bispo de Neves, Bordeaux. 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente, cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte, senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o processo. O erro está em fazer resultar em observação em detrimento do próximo, depreciando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso se comprazer com o sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil aos moralistas? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade de fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Bom, nesse texto aqui, volta-se a falar sobre o perdão, né? E a gente já tinha conversado, acredito que no encontro anterior, sobre isso, e a gente conversou, e foi dito aqui por muitos de nós, o quanto que é difícil a perdoar, e também foi levantada a questão
se quem perdoa esquece, né? Se quem perdoa esquece ou quem perdoa não esquece, se existe essa possibilidade. Eu até no dia, eu comentei aqui que, na minha opinião, e isso acontece comigo, né? Eu não esqueço, né? Eu não esqueço. Mas eu acredito que perdoar é quando aquela situação ou aquela pessoa, ela não te causa mais um sentimento ruim, né? Uma dor, um sentimento inferior. E teve aqui uma parte desse texto sobre a indulgência que me chamou muito a atenção, que é aqui, pregai pelo exemplo, essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível, senão aos olhos do Espírito. Né? E quando eu esse texto, e eu fiquei procurando no material que eu tenho aqui disponível, outros textos que me orientassem, né? E eu abri, não por acaso, Minutos de Sabedoria, e aqui na página 131 eu encontrei o seguinte texto. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com seu exemplo. Aí fala de exemplo de novo, né? Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostramos-lhes o caminho da subida. Bem, gente, o que eu vi aqui, eu tenho certeza que outras pessoas aqui do grupo vão trazer, né, outros aspectos que tem nesse texto, que ele é muito extenso nas possibilidades de discussão, porque nós ficaríamos aqui, tanto quanto o assunto do perdão, nós ficaríamos aqui talvez até alguns dias conversando sobre isso, né? Mas essa coisa do exemplo me chamou muita atenção. Eu penso que quando você consegue fazer com que aquela situação ou aquela pessoa que te causou algum malefício, aquilo não te traz mais peso, não te traz mais dor, foi só uma situação, e num futuro, se acontecer, porque a vida tem disso, né? A vida nos traz os resgates. As coisas têm um ciclo, eu acredito muito nisso, isso já aconteceu muito comigo, muito. Nós temos uma situação e aquilo fica resolvido, não tanto, né? E a vida nos traz outra situação onde a gente resgata aquilo de novo e nos faz nos deparar com aquela situação de novo ou com aquela pessoa de novo, né? E aí, na hora em que essa situação surge, eu acredito que a gente exercita a indulgência e aplica a indulgência quando aquela pessoa precisa de ti, aquela que te causou mal, que te fez algum constrangimento, que te causou alguma situação ruim, ela precisa de ti. E tu, com o peito aberto, com a alma lavada, tu vai lá e ajuda, né? Mas isso tem que ser, óbvio, de coração, né? Não pode ser com aquele pensamento, viu só, daquela vez tu me prejudicasse, daquela vez tu me fizesse mal, olha só como agora
eu posso te ajudar, né? É como se fosse uma vingança. Não. A verdadeira indulgência é aquela em que realmente tu vai e faz pelo teu próximo, faz pelo teu irmão, por amor a ele, né? Então, é isso que eu quis trazer desse texto, porque eu achei bastante conveniente levantar isso. E tenho aqui, eu encontrei também, não por acaso, eu abri no Facebook, encontrei uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Não trate as pessoas tão mal quanto elas são. Trate-as tão bem quanto você é. É isso, gente. Eu espero ter contribuído. Obrigada. Muito bom, Kátia, exatamente. A indulgência, primeiramente, boa noite, Tainá, bom retorno. Boa noite, Sr. Edgar, sejam bem-vindos. Então, nós estamos vendo a indulgência no capítulo 10, item 16 do Evangelho. Mas muito bem exemplificado, né, Kátia? E é interessante que o perdão e a indulgência, eles se interligam, porque se eu sou indulgente, eu percebo os equívocos da pessoa, mas eu os entendo, vamos dizer assim, o perdoar, o esquecimento, o perdão para ser esquecimento das ofensas, nós já temos que estar num nível espiritual muito elevado, né? Para mim esquecer, eu esqueci. E espíritos superiores, eles não precisam perdoar, porque eles não veem aquilo como uma ofensa para eles, né? Eles entendem esse equívoco e esse espírito ainda mais atrasado possui e são indulgentes com esses equívocos que nós possuímos, né, no caso. E, então não há necessidade de perdão porque eles têm indulgência. Como perdão e indulgência eles caminham juntos, né? E se eu sou indulgente, eu perdoo. Se eu perdoo é porque eu tenho indulgência. É como você estava citando, né, que a gente tem coisas que a gente não vai esquecer. Mas desde que essa pessoa nos traga essa lembrança, que essa lembrança não seja com mágoa, com rancor, com maus sentimentos, né? Quando nós falamos sobre o perdão, lembro que eu li aquele texto do Raul Teixeira, né, que ele fala sobre isso, que aquela pessoa tirou a vida do meu filho, aquela pessoa me feriu de uma forma violenta. Então, quando eu ver essa pessoa, eu vou lembrar desses episódios. São muito fortes, ficaram muito marcados, muito profundamente em mim, né? Mas desde que eu consiga, já com o tempo, ter me trabalhado nesse sentido, de ver essa pessoa lembrar desses episódios, mas não com mágoa e rancor. Até o Raul Teixeira cita, por exemplo, assim, nossos filhos, quando são jovenzinhos, que fizeram as artes e os pais brigaram, enfim. E depois, com o passar dos anos, ao lembrar com os filhos dessas artes que eles fizeram, que quebraram o vaso, que estragaram alguma coisa, mas lembra com alegria, lembra como você era arteiro quando era jovem, né? Então, essa é a indulgência. Nós temos com nossos filhos essa indulgência. Só tem que ser mais abrangente. Claro que para nós é difícil. Por que que é difícil para nós? Porque nós somos muito imperfeitos ainda, né? Então, nós conseguimos com os nossos filhos, porque são os mais próximos. Mas já é um grande passo, né? Porque às vezes nem entre pais, nem entre irmãos, entre filhos, há essa indulgência, esse entendimento do equívoco, né? E é interessante como a gente ainda se compraz naquela fofoquinha maledicente, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo. E é interessante que a gente passa numa roda de amigos, está uma fofoquinha, a gente já quer participar, né? Ele não consegue passar assim. Eu lembrei de uma história do Raul Teixeira também. Ele conta que ele foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E ele estava passando por um grupo de professores e eles ali naquele burburinho reclamando de salário, reclamando de condições de trabalho, enfim, uma série de reclamações, eles ali no grupinho. E ele passou por eles e não resistiu à tentação, foi ali também participada do embate ali, né, daquele burburinho que eles estavam ali de... Diz que de repente ele estava ali no meio do grupinho de professores e ele viu o Camilo. O Camilo é o mentor espiritual do Raul Teixeira.
Camilo foi um espírito que, quando encarnado lá na Idade Média, ele foi o higienizador dos hospitais. Antes, os hospitais eram um depósito de pessoas, né? Não se trocava forro de cama, não se trocava aqueles colchões de palha ainda. Então, ele foi que higienizou. A cada troca de doente, ele trocava os lençóis, trocava... Então, ele foi um dos que higienizou a saúde naquela época. E ele olhou para um lado, estava o Camilo olhando para ele, balançando a cabeça, assim, triste, né? E ele ficou preocupado, saiu e perguntou para o Camilo o que houve, né? Que ele estava ali com um olhar triste, um pouco de reprovação. E ele falou: vocês professores foram espíritos que se comprometeram profundamente com a coletividade. Não deveriam jamais estar reclamando de condições de trabalho nem de salários, e sim agradecer a grande oportunidade que Deus deu de vocês virem quitar esses débitos junto a essa coletividade que vocês prejudicaram em tempos passados. Aí nós vamos ver, assim, por exemplo, nossos políticos, aqueles que prejudicam roubando a merenda, aqueles que tiram dinheiro da saúde, aqueles, enfim, uma série da educação, de pesquisas. Então, esses espíritos retornam altamente comprometidos. E eles vêm, então, por uma graça de Deus, vêm para resgatar isso perante aquela coletividade que eles mesmos prejudicaram em tempos passados. Mas, muitas vezes, nós retornamos nessa condição de resgate e falhamos miseravelmente novamente, né? E aí temos que repetir. Quantas encarnações vão se passar até que a gente consiga compreender, entender que nós não estamos ali para nos beneficiar dos outros, mas para auxiliar? Todos nós que ocupamos cargos de chefia, de coordenação, onde quer que seja, no trabalho, em centro espírita, às vezes é engraçado, né? Por que eu estou aqui coordenando e vocês aí ouvindo? Porque eu sou muito mais comprometido. Então, quando eu vou palestrar, eu sou aquele que sou muito comprometido. Por isso eu estou ali, tentando fazer um bem, levando a palavra, né, do Cristo, tentando me redimir, resgatar aquela série de equívocos em que eu participei do passado, em que eu prejudiquei coletividades. Então, a gente tem que entender que sempre que a gente trabalha no coletivo, para os outros, como se diz, na verdade, eu não estou trabalhando para os outros, eu estou trabalhando primeiro para mim. Porque se eu ocupo um cargo de coordenação, onde quer que seja, é porque eu me comprometi com essas mesmas pessoas, na grande maioria das vezes, e com muitos outros. Então, eu estou ali para resgatar tudo isso. Então, às vezes, a gente vê, assim, alguns palestrantes, por exemplo, jamais se fala assim, vocês isso, vocês aquilo. Não, é nós isso, nós aquilo. Porque, em primeiro lugar, é para mim. Aquele tema que eu fui ver ali para fazer a minha palestra, por que chamou a minha atenção, foi mais sensível para mim? Porque eu sou devedor nesse item que eu vou passar para as outras pessoas. Porque aquela história, os meus ouvidos estão mais perto, a minha boca está mais perto de que ouvidos? Dos meus, né? Então, tudo que eu vou dizer primeiro é para mim. Aí um dia eu vi uma pessoa reclamando que uma pessoa botou uma mensagem num grupo espírita e disse assim: olha, bem para ti. Quer dizer que a pessoa não entendeu nada da mensagem. Porque sempre que eu vou ver uma mensagem, ela pode servir para ti. Mas, em primeiro lugar, é para mim. Por isso, ela feriu a minha sensibilidade primeiro. Né? Então, vamos botar lá, vi uma mensagem de não roubar. Por que me chamou essa atenção, essa mensagem não roubar, e eu vou colocar lá no grupo? Não é porque eu pensei em ciclano, posso até ter pensado, mas, em primeiro lugar, chama atenção para mim. Por quê? Porque é para mim. Toda mensagem que eu vou ver para colocar num grupo, eu posso até pensar que pode servir para outra pessoa, mas primeiro serve para mim. É a mesma coisa. Eu assisti a palestra,
Aí, poxa vida, essa palestra aqui era bem para tal pessoa, e ela não está aqui. Se fosse para ela, ela estaria ali. Mas, na verdade, primeiro é para mim, né? Porque tudo isso que nós não somos indulgentes. Nós pensamos sempre que o outro, não, é nós. Então, a partir do momento em que nós entendemos esses nossos equívocos, entendemos que a nossa indulgência para com os outros é para conosco mesmo, porque o outro é nosso espelho. Tudo que eu vejo no outro de equívoco são os equívocos que eu tenho, porque senão eu não os reconheceria como equívoco no outro, né? Então, quando a gente fala assim no amor de Deus por nós, né, do amor do nosso Pai, nós não temos noção ainda do que é o amor de Deus por nós. É algo que está muito além do nosso entendimento. Mas vamos amar conforme o nosso entendimento, por enquanto. E conforme nós vamos progredindo, evoluindo, esse amor vai mudando de entendimento para nós, de sentido, de intensidade. Então, por enquanto, amemos da melhor forma possível que nós conseguimos, né? Então, quando os judeus foram apedrejar a mulher, né, adúltera, Cristo foi indulgente, porque ele conhecia os equívocos dessa mulher adulta, mas também daqueles que iam apedrejar, não é? Sabedor que aqueles que iam apedrejar, muitos tinham mais equívocos cometidos que a própria mulher adulta. Mas, no entanto, eles não foram indulgentes com ela. Por quê? Porque eles viram os defeitos deles nela, projetado nessa mulher, e eles quiseram combater isso neles, apedrejando outra pessoa. Assim a gente vê os preconceitos. Por que nós temos preconceito de alguma coisa? Homofobia, preconceito de cor, de raça, de religião. Porque nós queremos combater isso em nós mesmos, né? Quando eu tenho preconceito, por exemplo, com um homossexual, e que chega a partir para agressão com o homossexual, o que é isso? É um homossexual que vive dentro de mim. Então eu projeto isso no outro que eu estou vendo ali, quero agredir, como se agredindo o outro eu estivesse agredindo aquele homossexual que está em mim, né? E não é. Então, a partir do momento em que ele vê com indulgência isso, ele sabe que está lá no ser dele, está no íntimo também. Porque quem de nós pode garantir que um dia não foi homossexual, não é? Com tantas encarnações que nós vivemos, tantas vidas que tivemos, quem pode garantir que um dia nós não fomos um meliante, não fomos um ladrão, não tiramos a vida de alguém? Não é? Então, quem somos nós para acusar alguém de alguma coisa? Porque nós somos espíritos milenares nessa nossa andança pela Terra, como se diz. Quantos equívocos cometemos? Se hoje ainda que nós já nos achamos bem melhores, cometemos inúmeros, talvez não tão violentos e tão graves como os do passado, mas ainda cometemos, né? Então, como nós vamos usar da indulgência para com os outros? Se aquilo que o outro está cometendo, nós, se não cometemos nessa, cometemos em outras, mas provavelmente ainda nessa cometemos. E talvez não cometemos agora, mas vamos cometer ali na frente. Porque o equívoco às vezes, está tão presente no nosso íntimo que nós não nos damos conta. E só vamos perceber que cometemos o equívoco depois dele cometido. Então, nós temos que nos trabalhar isso, a indulgência, né? A indulgência, o perdão. Claro que isso é um trabalho lento, devagar, mas pouco a pouco nós vamos conseguindo. Claro que alguns também conseguem com maior rapidez, porque tudo depende do nosso esforço. Então, eu cito sempre Santo Agostinho. Como Santo Agostinho foi um pervertido, vamos dizer assim, até uma certa idade da vida dele, e depois tomou consciência desses equívocos todos e se tornou um santo. Então, é porque é possível, numa encarnação, nós nos tornarmos santos. Mas se nós não conseguirmos, vamos tentar nos melhorar o máximo possível nessa, né? Porque a cada encarnação que passa, com certeza nós vemos melhores. E se nós vemos tantos equívocos em nós hoje, imaginemos o que nós fomos no passado. Quantos equívocos mais cometemos? Então, por que não olhar esse irmão nosso com indulgência? Porque os equívocos que nós estamos vendo nele também já foram cometidos por nós e, quiçá, ainda serão cometidos por nós, né?
Então, perdão e indulgência andam juntos, de mão dada. Então, pessoal, mais alguém gostaria de fazer um comentário? Maria de Fátima. Falamos juntos, Maria de Fátima. Você ergueu a mão e eu falei. Boa noite. Eu queria só fazer uma complementação do lindo texto, né, que a Kátia leu maravilhosamente bem, e tentar dar uma cooperaçãozinha aí no grupo. A indulgência é um sentimento doce, fraternal. A falta de indulgência ainda é no mundo a característica dos seus habitantes. Geralmente, habituamos-nos a ver o lado mal das coisas e das pessoas, esquecendo-nos de que todos somos portadores de imperfeições. Você acabou de falar isso, né? Que precisamos exterminar. O nosso dever básico deve ser o de vigiarmos a nós mesmos na conversação. Indulgência segundo Jesus. Ela diz respeito à capacidade de ser mais compreensivo com os atos dos outros e evitar julgamentos. Está sempre ligada a caridade que Jesus Cristo sempre reforçou em seu Evangelho. Basta nos dedicarmos para aprimorar essas habilidades, lembrando sempre do amor ao próximo, como a si mesmo, e não esquecer, tudo começa pela reforma íntima. O autoconhecimento é a base para identificar os aspectos que precisam ser melhorados. É isso aí. É verdade, muito bom, Maria de Fátima. E realmente, é bem como diz quando se reconhece o verdadeiro espírita, né? Todos esses esforços que você está fazendo para a sua autorreforma, para a sua modificação, né? Para a sua melhora. Kátia, você tinha levantado a mão também, né, Kátia? Isso é, não só para complementar ali, que a gente observar que essas situações causadas por nós ou por outras pessoas, ainda que desagradáveis, elas fazem parte da nossa evolução, né? E que na hora em que nós somos indulgentes, seja pelo exemplo ou pela prática do perdão, nós estamos tendo a possibilidade de não só aprender com essa situação, mas também de ensinar, né? Era isso que eu queria complementar. Isso é verdade, né, Kátia? Nós estamos aqui nessa troca nossa, né? Nós estamos ensinando e aprendendo. Ninguém só ensina, ninguém só aprende. Por isso a importância dessa nossa troca de ideias, né? de entendimentos. Porque se só eu falasse, nós ficaríamos só com a minha forma de entender o Evangelho. E assim não. Vocês me acrescentam também. Cada um que fala me diz alguma coisa. Porque em muitos pontos, visões diferentes, isso só nos acrescenta. Por isso a importância do debate, não é? Muito bom. Tainá, algo a nos acrescentar, Tainá? Tudo tranquila? Pronta para a prova? Muito bom. Seu Edgar, eu senti que o seu Edgar está nos olhando ali, hein? Seu Edgar, não. Marilza, algo a nos acrescentar, Marilza? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Muito bom. Márcia, como é que está você, Márcia? Jússi, algo a comentar sobre o Evangelho? Muito bom. Seu Edgar, acho que não nos ouviu. Então, se mais alguém tiver algo a acrescentar, por favor. Eu vou colocar aqui a nossa mensagem de hoje. E é interessante, a nossa mensagem combina com um pequeno trechinho que está aqui no Evangelho. Diz assim, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos.
centelha vivaz da essência espiritual. A mensagem que eu trouxe, ela se encaixa exatamente aqui. Interessante, né? Porque quando eu procuro a mensagem, eu não procuro no Evangelho uma mensagem que encaixe no Evangelho. Mas é interessante que sempre que a gente vê a mensagem, ela encaixa no Evangelho, né? Deixa eu abrir aqui para nós o nosso PowerPoint. Pode falar, Tainá. Enquanto você fala, eu vou procurar aqui o nosso PowerPoint. Tinha se perguntado se eu tinha algo a acrescentar, e nessa hora eu estava abrindo a coletânea de preces espíritas, Uhum. e saiu assim. Dá tempo de ler rapidinho? Oi? Oi, estou te ouvindo. Tá. Porque nossos inimigos e pelos que nos querem mal, por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. O prefácio. Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas como ela, Jesus não quer dizer que devemos ter para com os nossos inimigos a ternura que temos para com nossos amigos. Ele nos disse com essas palavras para esquecer suas ofensas, perdoar o mal que nos fazem, pagar o mal com o bem. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens a verdadeira superioridade. Daí aqui depois vem a prece, mas daí a prece fica para depois para quem faz, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Eu vou tentar abrir aqui meu PowerPoint. Não está querendo abrir aqui, para nós seguir a nossa... Ah, tá, agora eu consegui. Tudo bem. Deixa eu abrir aqui para nós. Hoje meu computadorzinho está me complicando aqui um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou trocar aqui do USB aqui. Me dê só um minutinho. Pronto, vamos ver se agora eu consigo. Só um minutinho, já estou aqui, troquei o USB aqui. Muito bom. Estão vendo uma telinha preta aí? Então, eu não sei porque hoje não quer sair a imagem. Meu computador hoje não está cooperando comigo. Então, a nossa mensagem, olha só o que diz a nossa mensagem. Todo espírito é perfeito por ter saído de mãos perfeitas, mas com os dons a serem despertados, entregues às bênçãos de Deus, às mãos do tempo e à nossa vontade. Então vejam que entra no que nós estávamos vendo aqui. Nós temos tudo em forma de germe, basta nós irmos despertando. Então, eu sempre ficava questionando por que as religiões dizem que nós fomos criados à imagem e perfeição de Deus se nós somos tão imperfeitos assim. Então, quando a gente vê essa mensagem, nós passamos a entender o porquê que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Porque a nossa interpretação que nós damos é de um Deus antropomórfico, os nossos equívocos, os nossos defeitos, né?
é aquele Deus vingativo, que castiga, que manda prender, manda soltar, como se diz assim, não é? Então, nós temos essa ideia equivocada de Deus. Mas se Deus é um Pai de amor e bondade, e como diz aqui, nós saímos de mãos perfeitas, como nós sairíamos imperfeitos? É como aquele artista que desenha uma obra-prima, como se diz, não é? É uma obra dentro, claro, da nossa limitação humana, uma obra perfeita. Então, não teria como esse artista universal criar algo imperfeito. Só que ele nos cria com todos esses germes já em nosso íntimo. O que cabe a nós é ir nos despertando esse germe, né? Ir nos trazendo para fora, de dentro para fora, essa perfeição que nós já temos dentro. Então, eu passei a entender o porquê que nós fomos, então, criados à imagem e semelhança de Deus. Claro que aqui é uma forma em que a gente interpreta de forma equivocada. Porque se nós interpretarmos ao pé da letra, como se diz, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, pressupõe-se que nós somos perfeitos, não é? Ou que Deus é imperfeito e nos criou assim, mas como um ser perfeito nos criaria imperfeitos? Então, veja que interessante, se nós, na primeira encarnação, conseguíssemos fazer com que esse germe se brotasse, nós já nos tornaríamos perfeitos na primeira encarnação, né? Claro que diríamos que é impossível, pela nossa forma ainda ignorante de nascimento, né? E Deus, o que nos diz a doutrina? Que Deus nos criou simples e ignorantes. Mas quando se fala em ignorância, às vezes as pessoas falam em tom pejorativo, de burrice. Mas a burrice não existe. Existe a falta de conhecimento. Aí, por que numa mesma escola alguns alunos conseguem entender, conseguem se adiantar e outros não? É burrice, como se diz, que a gente tem esse costume de rotular as pessoas? Ou será que essa pessoa, para poder despertar esse germe que ela já tem lá no seu interior, não precisaria de uma outra forma? Porque, às vezes, por exemplo, aqui, sim, quem já teve a oportunidade de trabalhar com a neurolinguística, por exemplo? Eu não sei se a Tainá já teve a oportunidade, se a Kátia, Fátima, enfim, a Jússi. O que é a neurolinguística? Ela vai nos proporcionar o entendimento de como passar o conhecimento para as pessoas, né? Porque tem pessoas que eles são visuais, eles precisam ler, eles precisam ver aquilo que eles vão estudar. Tem pessoas que são auditivas, elas precisam ouvir aquilo que vão estudar, não é? E tem os sinestésicos, que precisam ver, ouvir e tocar, porque às vezes isso é fácil da gente ver, principalmente quando se está em grupo numa casa espírita, que é presencial. Por exemplo, eu vejo a Fátima muitas vezes anotando, né, Fátima? Então, a Fátima precisa ver, ouvir e também anotar. Esse é o sinestésico, ele precisa desse contato, né? Às vezes não tem aquela pessoa que vem falar com a gente, ela tem que te tocar, não é? A pessoa precisa desse sentido, né, para poder passar ou receber essa informação. E muitas vezes nós, vamos colocar assim, aqueles de nós que trabalham na área da profissão de professora, né? Nós não temos esse entendimento. Então, nós passamos um tipo só, uma forma só de passar o conhecimento, e às vezes, vamos colocar assim, 50% do grupo de estudo ali não entende. Por quê? Porque nós passamos só para o outro 50%. Às vezes esse grupo é maior, tem 80% que entendeu, 20% não. E a gente, às vezes a gente não tem essa benevolência, vamos dizer assim, de entender que eu não passei de uma forma mais explícita para aquele que está ouvindo. Me falta indulgência nesse caso, né? De passar esse conhecimento
E entender que aquele que teve mais dificuldade, por que ele teve mais dificuldade, né? E às vezes a nossa crítica, a nossa falta de indulgência, a crítica, aquela, poxa, mas como você tem dificuldade de aprender as coisas? Mas será que esse que teve a dificuldade de aprender teve esse entendimento, vamos dizer assim, ele precisaria ler alguma coisa ou ouvir alguma coisa e eu faltei nisso. Então, a partir do momento que eu participei de grupos de estudos na Casa Espírita, eu procurei sempre, ou com o retroprojetor, ou com o data show, propiciar isso aos dois grupos, né? Para que todos saiam com um entendimento mais ou menos parecido. Aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve e lê, para que todos possamos ter um entendimento. Porque quando nós entramos num grupo de estudos, nós não estamos numa escola regular do mundo, vamos dizer assim, em que todos têm o mesmo conhecimento em termos de matemática, ciência, geografia. Não. Aqui no estudo, alguns têm mais conhecimento da doutrina espírita, outros têm menos, outros não têm nenhum. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de passar esse nosso conhecimento da doutrina espírita para que todos consigam entender, não é? Porque se eu só falar, mas aí tem um que é visual, precisava ler também, não é? Então ele vai ter mais dificuldade para entender o que eu estou falando. Ou aquele que é visual e eu só mostro no quadro o que eu queria passar. Aquele que é auditivo, ele tem mais dificuldade em aprender. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Então imagine uma escola onde tem 15, 20, 30 alunos, né? E às vezes aquele que... O que acontece muitas vezes na escola? Uma turma está prestando atenção e a outra não está. Por quê? Porque eu estou atingindo um grupo. O outro grupo não está despertando neles o interesse para o estudo. Então, a partir do momento que eu me utilizo... hoje em dia, não se fala muito no lúdico, né? O lúdico se torna mais atraente para que, principalmente, a criança entenda. Mas nós esquecemos de uma coisa. O lúdico não é invenção da pedagogia moderna. O lúdico é algo antiguíssimo. Os hebreus já ensinavam os seus jovens, as suas crianças, os seus jovens, adultos, enfim, de uma forma lúdica, contando histórias, contando contos. Que formas Jesus usou, se não a lúdica, em forma de contos, de parábolas? Então, tudo isso são formas que nos auxiliam. Então, hoje em dia não se utiliza a música, o teatrinho, enfim, formas para que todos consigam sair mais ou menos equilibrados em entendimento daquilo que nós queremos passar. Então, aí a gente entra novamente naquele detalhe. Ignorante ou burrice, como às vezes as pessoas usam de uma forma... eu acho assim grosseiro chamar uma pessoa de burra, vamos dizer assim. Porque para mim a burrice ela não existe. A burrice nesse sentido de não saber. A pessoa pode ter mais dificuldade realmente de entendimento, porque nós temos que levar em consideração que eu não sou um espírito que sai do zero e vou ter todo o meu conhecimento nessa encarnação. Eu vou ter questões em que eu já trago de outras encarnações esse entendimento. Então, eu vou ter muito mais facilidade. A gente vê, às vezes, assim, um exemplo. Não tem aquela pessoa... Eu, por exemplo, eu gostaria de tocar violão. Já tentei de todas as formas e não consegui. E tem pessoas que pegam o violão e nunca tocaram e ouvem a música e saem tocando. Por que disso? Porque um dia, no passado, essa pessoa aprendeu já, não é? Então, tudo aquilo que nós temos já, vamos dizer assim, nós nos dizemos, às vezes, autodidata. Por que autodidata? Porque um dia eu já aprendi isso, que agora, para mim, é fácil. Nós temos um exemplo de um menino indiano, 11 anos. Já faz um bom tempo isso. Eu vi essa notícia. Esse menino, ele lia livros de medicina e fazia cirurgia depois de ler o livro, de estudar esse livro. Se fosse tão simples assim, qualquer um de nós faria isso. Não haveria necessidade de médicos, né? Então, o que foi esse menino na encarnação passada?
ou quantas encarnações ele já deve ter estudado a medicina, porque para ele ler um livro de medicina e já saber o que fazer, não é? Tem a história do americano que levou a filhinha de 3 aninhos num concerto de piano. A menina ficou maravilhada com aquele concerto de piano, 3 aninhos. Saiu dali, ela pediu um pianinho para o pai. O pai deu um pianinho pequenininho para ela, e ela saiu tocando Mozart. E aí ele ficou impressionado, mas aí os psicólogos, psiquiatras, às vezes dizem, né, quando não tem esse entendimento, isso é um registro da memória que ela ouviu em algum lugar, alguma coisa, enfim. Não, isso ela já aprendeu um dia. Quando ela esteve nesse concerto, só disparou o gatilho da memória dela. Trouxe tudo, trouxe isso de volta para ela. Por isso a importância também, antigamente a gente tinha muito aquele costume para o menininho dar um revolvinho, para a menininha fazer a dancinha da garrafa, não sei o quê, não sei o quê, e esquecemos que nós podemos estar despertando um gatilho de algo que já existia nesse espírito. Digamos que esse menininho que ganhou o revolvinho foi um bandoleiro no passado. O que esse revólver vai despertar na mente dele? Não é? Então, olha o quanto nós podemos auxiliar ou prejudicar um filho nosso. Às vezes, a gente às vezes não entende, por exemplo, o homossexualismo. Aquele espírito reencarnou muitas encarnações para desenvolver a mente feminina. O espírito não tem sexo, então ele desenvolve a mente feminina ou a mente masculina. O sexo está no corpo. Então eu preciso do corpo masculino para desenvolver a mente masculina. Às vezes esse espírito teve inúmeras encarnações desenvolvendo a mente feminina. E na próxima que ele está vindo para desenvolver a mente masculina, às vezes os próprios pais, sem se dar conta, ainda no útero, a menininha, esse espírito que vai reencarnar no corpo de um menino, com a mente totalmente feminina, e os pais, com aquele desejo de que fosse uma menininha, ou vice-versa. Então, estão ali incentivando todo aquele espírito que está ali convivendo, já vivendo junto, a quê? A despertar essa mente feminina dele, né? Então, às vezes, nós pais, por desejarmos algo de um filho, nós vamos também fazer com que isso que está lá em germe, no interior, no íntimo desse espírito, seja jogado para fora. Então, muitos de nós auxiliamos nesse ou naquele comportamento do nosso filho. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui eu tinha eu acho que o Edgar e a Marilene conheceram o Ocimar. O Ocimar era um palestrante numa casa espírita. E a gente tinha uma boa amizade e ele dava cursos de neurolinguística. Eu participei de vários cursos com ele. Como eu fazia a diagramação das apostilas, ele me convidava para participar dos cursos e eu não precisava pagar. Daí ele me dava um curso de graça. Eu participei de vários, assim. Um dia nós estávamos na Universidade de Passo Fundo, um grupo de professores. E aí teve um momento de contar experiências. E essa professora, ela era católica, não tinha noção nenhuma de espiritismo. E ela contou uma história muito interessante. Que ela estava grávida, em torno de 7, 8 meses, estava deitada na cama, e ela colocou um rádio em cima da barriga, botou numa rádio FM, estava tocando música, e simplesmente girou o botão e deu todo o volume naquele rádio. Ela sentiu que o bebê, que ela estava no útero ainda, se agitou bastante. Com de levantar o volume de repente, assim. E nesse tempo que ela estava fazendo o treinamento de neurolinguística, segundo ela, o menino estava com 15 anos. E ele não suportava música alta. Tanto vejo que, às vezes, sem termos essa consciência, quantos benefícios ou malefícios podemos também auxiliar os nossos filhos, né, a terem. Quantas vezes eles já vêm com alguma fobia a ser desenvolvida ali, nós auxiliamos. Então, nós devemos ter todo um cuidado e um respeito, desde a gestação, com esse espírito que está reencarnante, não é? Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais um comentário sobre a nossa mensagem de hoje? Kátia? Tranquilo? Fátima?
Seu Edgar está em silêncio hoje com o microfonezinho bem fechadinho. Márcia, algum comentário, Márcia? Marilza? Não, não. Tudo tranquilo? Todos prontos para a prova, então? Sim. Muito bom. Josi, algum comentário? Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, acredito que essa nossa primeira parte de estudo do Evangelho nós concluímos aqui. Vamos voltar, então, só para completar aqui, essa mensagem eu tirei do livro Filosofia Espírita, volume 9, do João Nunes Maia, do Miramês. Acho que vocês notaram que eu trago muitas mensagens do Miramês, né? Eu gosto muito das mensagens do Miramês, elas são simples, profundas e de fácil, vamos dizer assim, não vou dizer de entendimento, mas de uma forma de nós debatermos e entendermos as mensagens deles. Elas são mais simples. Por exemplo, a gente pega uma Joana de Ângeles, é uma mensagem bem complexa, né? Muitos de nós precisam de um dicionário ali do lado para poder decifrar as palavras, né? E já o Miramês não, um palavreado bem acessível para nós. Então, precisamos desse livro, essa nossa mensagem de hoje. Então, seguindo com o nosso estudo, nós vimos no encontro passado, deixa eu voltar aqui, muito bem. Nós vimos, então, no encontro passado, eu só vou ler rapidinho que nós já vimos, que a Revolução Industrial, então, propiciou muitos benefícios em termos materiais, né? Então, nesse período, ampliou os transportes, em especial o aéreo. Vocês viram que eu coloquei um asterisco ali, nós já vamos conversar um pouquinho sobre o aéreo. Favoreceu as pesquisas médico-sanitárias, também tem um asterisco para nós fazer um comentário sobre isso. Voltados para o controle das doenças epidêmicas, resultando no aumento das faixas de sobrevida humana. A Revolução Industrial, no entanto, produziu igualmente várias distorções e malefícios, de certa forma, esperados, se considerar o relativo atraso moral da nossa humanidade. E isso a gente vê hoje, não é? Parece que quanto mais a humanidade evolui intelectualmente, a impressão que dá que moralmente ela, no mínimo, estacionou, não é? Porque a gente vê assim que o intelecto tem nos criado muitos benefícios materiais, né? Mas também o desenvolvimento do intelecto nos dá a oportunidade de entender a questão moral, porque a partir do momento que nós temos o intelecto, nós entendemos a necessidade de nos moralizarmos, de termos uma leitura mais edificante, né? Então, intelecto e moral são duas áreas que nós precisamos desenvolver também. Normalmente, o intelecto vem primeiro e a questão moral depois. Então, quando nós falamos em transporte aéreo, a quem nos remete Santos Dumont, naturalmente, não é? Então, Santos Dumont, que foi o que nós entendemos como criador do avião, ou inventor do avião, ele nasceu em Palmira, em São Paulo, né, em 20 de julho de 1873, e desencarnou em Guarujá, no Rio de Janeiro, 23 de julho de 1932. Então, vejam que ele ainda presenciou o invento dele na Primeira Guerra Mundial, né? Foi em 1918. Então, foi um aeronauta, inventor, engenheiro brasileiro, considerado um dos pioneiros da aviação, herdeiro de uma família de cafeicultores prósperos na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Pôde se dedicar, então, aos estudos da ciência e da mecânica, vivendo em Paris. Ao contrário de outros aeronautas da época, deixava suas pesquisas como domínio público, sem registrar patentes. Então, vejam quem era Santos Dumont em termos morais, não é? Que tudo que ele inventava, qualquer um podia desenvolver, melhorar, recriar. A gente vê, assim, hoje,
O próprio desenvolvimento das vacinas, os laboratórios não trocam essas informações, né? Então, laboratório X desenvolve tal vacina, laboratório Y desenvolve a outra vacina, e se esses laboratórios somassem esses estudos, esse conhecimento sobre determinado tipo de vacina, será que não se faria uma vacina muito melhor? Né? Cada um, como a gente diz aqui no nosso estudo, nós vamos trocando ideias, debatendo, só vai acrescentando para nós em conhecimento. Né? Não seria assim, então, com então, o desenvolvimento dessas vacinas, né? Porque não é feito. Então, Santos Dumont, um espírito já mais elevado, já deixava de domínio público. Não precisava ninguém pedir autorização, pagar alguma coisa para poder seguir adiante no que Santos Dumont criou, né? Então, não existiam patentes. Um pouquinho, pessoal, meu computador hoje aqui está meio... Não está muito legal para cooperar comigo. Está trancando bastante. Então, nós vimos aqui, infelizmente, não está saindo as imagens. Não sei o que houve. Não vou colocar os... Vou tentar fechar aqui de novo. E abrir novamente o meu PowerPoint aqui. Não sei por que razão ele não está cooperando comigo. Tá um pouquinho, pessoal. Deixa eu abrir de novo, que eu fechei. Porque não está saindo as imagens. Estão vendo agora as imagens? Ah, tá. Agora eu fechei, abri de novo. Então, vamos voltar lá no início, então. Aqui. Então, aqui esse foi o número 1 que Santos Dumont criou. E ele foi desenvolvendo, foi trabalhando, foi melhorando, né, os balões dele. Depois, número 2. Aqui já temos o número 5. Ele foi melhorando, aperfeiçoando. Depois, o número 6, em que teve um concurso na França, onde existia um prêmio para que ele conseguisse contornar a Torre Eiffel. E Santos Dumont foi, então, o aeronáutico que conseguiu contornar a Torre Eiffel. Depois, o número 9. E aqui, então, que foi o último, 14 bis. Está sendo testado em Bagatelle em junho de 1906. Por que 14 bis? Porque ele fez um primeiro, só o 14. E ele repetiu depois. O primeiro ele conseguiu voar 60 metros, com um aparelho mais pesado que o ar, partindo do solo, sobrevoou 60 metros e aterrissou. E o 14 bis ele conseguiu voar 200 metros. Então, por isso o bis. Ele fez outro e conseguiu ir mais longe. Então, aqui é o 14 bis, são imagens, né, do avião do Santos Dumont. Então, 14 bis, primeiro voo em 12 de novembro de 1906, conquistou o prêmio Arc d'Acon e o prêmio Aeroclube da França, ao realizar um voo de 220 metros, né? Então, esse foi o segundo, por isso 14 bis. Aí, por que eu trago essas duas figuras aqui, os irmãos Wright? Esse, o mais rapazinho, menos provido de cabelo, é o Wilbur, e o do bigode, o Orville. Então, Wilbur Wright e Orville Wright. São os irmãos Wright, eu não sei se alguém já ouviu falar. Os irmãos Wright é o seguinte, são oficialmente reconhecidos pela Federation Aeronautique Internationale.
nos Estados Unidos da América, e na maioria dos países do mundo por projetarem e construírem o primeiro avião funcional, e por realizarem o primeiro voo controlado num aparelho mais pesado que o ar, em Kitty Hawk, Carolina do Norte, que teria sido realizado em 17 de dezembro de 1903, foto registrada com data, além de outras realizações marcantes na história da aviação. Então, vocês viram que Santos Dumont conseguiu o feito dele em 1906 e os irmãos Wright em 1903. Teoricamente, eles seriam, então, os pais da aviação, mas nós já vamos ver por que não. Então, era uma época em que vários inventores de diversos países estavam tentando criar a primeira aeronave, mais pesada que o ar, capaz de voar com sucesso. Os irmãos Wright não queriam deixar vazar informações a seu principal rival, Samuel Pierpont Langley, o então secretário do Instituto Smithsonian. Então, o que acontecia? Os irmãos Wright criaram o avião, esse avião, mas ele não partiu do chão, como o Santos Dumont, e foi catapultado. O que é catapultado? É uma catapulta que impulsionou esse avião e ele então voou por um período. E o Santos Dumont não, ele partiu com o próprio motor do avião. Então, por isso que existe essa briga entre eles ali, né? E aqui a foto do avião deles, ó. O Flyer, que quer dizer aviador, em 17 de dezembro de 1903, e o desenho do avião. Então, existe essa divergência, mas, na verdade, o verdadeiro pai da aviação é Santos Dumont, porque foi o que criou o avião que partiu do chão. O deles foi catapultado. E uma curiosidade muito interessante sobre Santos Dumont, contada pelo Chico. Chico Xavier, então, revelou que Santos Dumont tinha vivido 2 encarnações numa pesquisa muito grande sobre aviação, como o padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, em 1685 a 1724, nascimento 1685, morte em 1724. E foi um padre brasileiro. E também, como Joseph Montgolfier, que viveu entre 1740 a 1810. Então, vejam que de 724 a 740 são 16 anos. Santos Dumont ficou somente 16 anos na erraticidade para reencarnar, né? E quem foi esse Joseph Montgolfier? Ele foi um balonista francês. Mas, antes disso, Santos Dumont se dedicou à navegação marítima. E olhem só, ele foi o italiano Marco Polo. Quem já não viu até o seriado que tem na Netflix, né? Marco Polo. E nasceu lá em 1254 e desencarnou em 1324. E como Cristóvão Colombo, olha só. Então, Santos Dumont foi também Cristóvão Colombo, nascido em 1451 e desencarnado em 1506. Então, essas foram as encarnações de Santos Dumont. Marco Polo, Colombo, Bartolomeu de Guzmão, Montgolfier e Santos Dumont. E é interessante que, após o suicídio, então, que Santos Dumont executou contra ele próprio, né? Chico também conta essa história, que o escritor Clóvis Tavares fundou a escola Jesus Cristo em Campos de Goytacazes, teve um filho. Ele reencarnou, então, em 1956, como filho desse escritor, Clóvis Tavares, de Hilda Mussa Tavares, no Rio de Janeiro, com o nome de Carlos Vitor, o primeiro filho do casal. Ele nasceu, então, sadio, mas com 9 anos de idade, interessante, ele levou um tombo do carrinho do bebê, deslocando a vértebra cervical e ficando tetraplégico. E segundo o Chico, que contou isso, tinha ficado registrado no perispírito dele essa lesão, adquirida, então, pela experiência do suicídio no passado, como Santos Dumont. Porque, como nós sabemos, o enforcamento ele causa um deslocamento da coluna, né, pelo peso do corpo. E por que ele se suicidou, segundo o Chico? Porque ele ficou deprimido em ver mineiros e paulistas
se degradando, lutando no céu, usando o avião, se matando, né, com batalhas aéreas, a invenção dele sendo usada como arma de guerra para matar e destruir. Então, e a família, essa de Clóvis Tavares, eles guardaram esse segredo. E, segundo eles, o Carlos, esse menino, a reencarnação do Santos Dumont, viveu até os 17 anos, olha só, e desencarnando em fevereiro de 1973. Então, vejo que é bem recente a última encarnação dele, né? Então, essa foi a história de Santos Dumont. E nós vimos também sobre as pesquisas médico-sanitárias. Nesse período foram tantas que eu vou citar só uma que foi muito importante. Quem já não ouviu falar em pasteurização? Já ouviram? O leite e muitas outras coisas, né? Que vem da pasteurização. Vocês lembram quem foi o inventor da pasteurização? Ele vem do nome, né? Então, eu vou citar, assim, só ele. Então, a pasteurização se dá esse nome em homenagem a Louis Pasteur, que foi quem criou a pasteurização. Ele nasceu lá em 27 de dezembro de 1822, na França, e desencarnou em 28 de setembro de 1895, também na França. Então, através dos estudos de Pasteur, ele descobriu que os micro-organismos, como germes, bactérias, vírus, eram os maiores causadores das diversas doenças, mas que existiam maneiras de evitar sua propagação. Ou melhor, não existia ainda, né? Uma forma mais adequada para evitar essa propagação. Então, graças a Louis Pasteur, surge as primeiras noções de esterilização. Foi tudo criado por Pasteur, né? De asepsia, pasteurização, que foi, então, esse pasteurização foi o nome dado em homenagem a esse cientista. Estudou, por exemplo, a fermentação da cerveja, do vinho, descobriu o processo de pasteurização do leite, e o mais importante, ainda criou a vacina contra a hidrofobia ou raiva. A gente sabe o que é a vacina contra a raiva, né? Então, é interessante, quando ele criou essa vacina, ele foi testando em bichos. Mas um dia surgiu diante dele uma mãe desesperada, fazendo um pedido, queria que ele aplicasse a vacina, que ainda estava em teste, no filho. O filho de 9 anos foi mordido por um cão raivoso. Então, após ele aplicar essa vacina no menino, ele se recuperou. E não ficou nenhum sinal da doença. Aí, então, ele teve certeza que tinha descoberto a vacina da raiva. Então, pessoal, alguém gostaria até aqui fazer algum comentário, acrescentar algum questionamento? Qualquer coisa, temos o seu Edgar, de camiseta amarela ali, para nos receber, bem brasileiro, né, seu Edgar? Seja bem-vindo. Marilene. Estava fazendo atendimento fraterno, né, Marilene? Queridos, Sejam bem-vindos. obrigada. A gente estava junto. Um beijo, queridos. Estava assistindo vocês, a Marilene estava fazendo atendimento fraterno ali. Tinha uma visita ali. Uhum. Muito bom. Eu assisti tudo, gostei muito da aula. Temos a professora, dona Marilena, vamos ter que passar para ela o comando agora, né? Amado. A Tainá aí, outros pessoas aí. Quanta gente querida. Amados. A família. O coordenador também é muito queridinho. Muito obrigado. Vocês são nossa família maravilhosa. Tomara que meus obsessores ouçam isso, acreditem e vão embora. Vocês todos são a nossa segunda família. Com certeza. Esse nosso grupo é uma família. Isso eu concordo com o senhor. É mesmo. Estava olhando, Daniel, assim que Santos Dumont, né? Estava escutando a tua aula aí, mas assim, Santos Dumont foi o único mesmo que conseguiu levantar o avião do chão, né? Ele sozinho, né? Sozinho, que eu digo, ele conseguia levantar o avião do chão e os outros tinham que puxar até de carroça. Os irmãos Wright se dizem, os americanos são muito orgulhosos nesse ponto, mas o avião deles, eles colocavam numa rampa e catapultavam ele para ele poder voar, daí ele voava, né?
Mas o Santos Dumont não, ele saiu do chão, parado, o avião andou um período, levantou voo, no primeiro foi 60 metros, o outro 220, como nós vimos ali. Então, realmente, é o Santos Dumont. Só que... Por isso ele é o pai da aviação. Por isso ele é o pai da aviação. E para ver o que é um espírito faz tipo de um Santos Dumont, ele tinha tudo aberto para qualquer um poder olhar os inventos dele, melhorarem, fazerem outros, e os irmãos Wright, não. Era tudo escondidinho, com medo de que a patente deles fosse descoberta, isso valia muito dinheiro na época, né? Então, olha a diferença de espírito, Santos Dumont e dos irmãos Wright, né? Então, eu trouxe mais como curiosidade, porque... e vejam, assim, dele se suicidar, de ver o avião dele sendo usado para tirar vidas, né? Por isso que quem nasce no Brasil são pessoas especiais. É verdade, aqui nós estamos aqui num país em que acolhe todas as nações. Por isso o Brasil tem um formato de coração, né, para acolher todos os moradores do mundo aqui, né? Ainda doentes, fatigados de longas batalhas, que vêm aqui para se recuperar, para se regenerar, não é? Eu soube, Daniel, que lá no Rio de Janeiro eu conheci uma pessoa que ele foi o primeiro no mundo a conseguir medir a consanguinidade do cavalo por raça. E ele é brasileiro, mora no Rio de Janeiro, mas ele para mais na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, né? Tudo que é países que levam ele, sabe? Um cientista brasileiro, 100% brasileiro. Veja, isso aí não é publicado quase nada, né? Infelizmente, assim, o brasileiro não é muito valorizado pelo próprio brasileiro, né? Então, pessoal, para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, estamos quase no final. Então, nós vamos ver que os principais desequilíbrios produzidos pela Revolução Industrial são essencialmente decorrentes das relações trabalhistas, infelizmente, caracterizadas pela exploração do trabalho e pelas deficientes condições de segurança e higiene laborais, ocorridas em gradações diversas. E isso é interessante que, apesar dos avanços, ainda temos isso hoje em dia, né? Como a gente vê ainda pessoas reclamando, a gente vê assim, vamos citar um país aqui, a China, ainda existe trabalho escravo, né? No século XXI. Então veja como o homem ainda escraviza o homem, né? É como se diz assim, a escravidão branca, não é aquela escravidão explícita, né? Mas é uma forma de escravizar o ser humano. Essa condição de trabalho é uma escravidão, né? Então, ainda temos muito que evoluir. Por que, então, nosso país ainda tem essas convulsões, tanto sociais como telúricas, né? Do planeta, ainda está em movimento, das guerras, das dissensões, enfim, tudo que a gente vê por aí, né? Por isso ainda, pela nossa inferioridade. Eu estava dizendo, a gente lendo o Livro dos Espíritos, lá diz que naquela época de Kardec, 1857, Marte era mais atrasado que a Terra. Mas aí a gente vai ler o livro da mãe do Chico, eu não lembro se ela desencarnou não lembro o ano, mas foi 1900 e alguma coisa. Ela foi visitar Marte, já mais adiantado que a Terra. Então, aquela humanidade progrediu muito rápido. E nós, humanidade terrena, estamos ainda, como diz Joana de Ângeles, rastejando ainda, né? Em termos morais, espirituais. E bastaria a gente fazer um pequeno esforço, como a própria Joana de Ângeles nos diz, para progredirmos, para nos melhorarmos, mas não. A gente se compraz no equívoco, né? E isso a gente vê, vamos dizer assim, eu vejo por mim, quantas vezes me mandam esses videozinhos de hoje, enfim, das coisas que estão acontecendo, e eu acabo sintonizando muitas vezes, né? Esse lado, esse desvio, vamos dizer assim, que nós não temos ainda, bem o que nós vimos hoje no nosso Evangelho, ainda nos falta, né? A indulgência, né? Ainda nos falta essa indulgência sobre esses equívocos desses nossos companheiros de jornada. Então, nós ainda não entendemos ainda
vamos dizer assim, essa inferioridade deles, assim como a nossa. Porque nós também somos inferiores, por isso nós estamos todos juntos, nessa mesma nau, como diz o nosso mestre, mas ele é o timoneiro, ele está dirigindo esse nosso barco para um oceano mais calmo. Mas também depende da nossa cooperação. Não é assim o timoneiro e os remadores, nós somos os remadores. Nós temos que remar com energia para alcançar vamos dizer assim, um mar mais tranquilo. Mas nós estamos ali, preguiçosos, recolhemos os remos, deixa aí meio ao sabor do vento, né? E assim vai nosso planeta, meio que ao sabor das ondas, como se diz assim. Porque nós não estamos ali, o timoneiro está lá firme, mas nós não estamos ajudando ele, né? Nós precisamos auxiliar esse timoneiro, que é o nosso mestre, para alcançar águas mais calmas, né? Tinha um amigo meu, Daniel, tinha um amigo meu que falou assim que, por exemplo, o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né? Não é coração do mundo, pátria do evangelho. O Brasil é um coração do mundo porque ele abarca todas as nações, todos aqueles espíritos endividados reencarnam aqui, né? Daí ele disse assim para mim, Jesus é meio brincalhão, né, com a gente. Deixou todos esses espíritos vir para cá, entregou a chave para o Ismael e se mandou. Deixou nós aqui a ver os navios com esses caras aqui dentro. Só que nós estamos aqui por sintonia, né? Ele esqueceu disso, nós estamos aqui por quê? Porque sintonizamos com isso tudo, né? Nós pensamos que somos melhores, mas nós estamos no mesmo barco, por quê? Porque Jesus largou todos ali. Então, é como a gente viu em alguns capítulos anteriores, as revoluções, nas guerras, as dissensões europeias, a própria Joana d'Arc tinha uma equipe espiritual que trazia esses espíritos para reencarnar no Brasil. Então, o Brasil é um hospital de almas, né? As almas feridas, machucadas, magoadas, estão todos aqui. Inclusive nós. Como que a gente não vai amar esse país, né? Então, veja, um país que está aqui para abrigar o mundo inteiro e servir de hospital, para recuperar essas almas, né? Claro que a gente vê que muitos desses nossos irmãozinhos ainda estão resistindo, mas nós também resistimos em quantas coisas, né? De nos melhorar. Então, nós não vemos que, vamos dizer assim, eles se equivocam em algo e nós em outro ponto, mas todos estamos juntos, por quê? Para trabalhar junto na melhora deles e a nossa. E se nós nos julgamos tão bons assim, nós temos que exemplificar, né? E aí é que é o problema para todos nós exemplificar, né? Fica bem mais complicado. É bem mais fácil chegar aqui e dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas e o exemplo, né? Então, quando Cristo veio aqui, ele veio mostrar como é que se devia fazer. Ele não veio aqui escrever uns livros para nós, vocês têm que fazer assim. Não, ele veio aqui e mostrou. Mas nós sempre achamos mais fácil o outro, né? Corrigir o outro. E esquecemos que a partir do momento que nós corrigimos a nós corrigimos uma pessoa já no mundo. O mundo já está um pouquinho melhor. Tem uma pessoa melhor. Então, se cada um fizer a sua parte nesse ponto, o mundo vai melhorar. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Alguém gostaria de mais algum comentário, acrescentar mais alguma coisa, algum questionamento? Por favor, fiquem bem à vontade. O senhor Edgar está aqui para responder. Vamos aproveitar o senhor Edgar e a Marilene. É que tudo que tinha que ser falado já foi falado, Daniel. A gente sempre fala que esse nosso Brasil é em formato de um coração, como você falou, né? Um coração que abrange todas as nações. A gente tem que se amar esse país porque a gente já viveu em muitos outros lugares, que nem diz o Haroldo, né? A gente não pode brigar com os outros países porque a gente já viveu em outros países também. Não podemos brigar com eles porque a gente já viveu nessa parte em outros lugares, né? A gente tem que amar esse país, amar-se uns aos outros para que nós possamos viver em paz, melhorar o nosso mundo interior para que o mundo exterior seja mudado também, né? É verdade, e nós não nos damos conta que todos nós somos estrangeiros aqui. O índio é que é o verdadeiro brasileiro, né?
nasceu aqui, espíritos que nasceram aqui, nós somos estrangeiros, uns descendentes de italianos, alemães, portugueses, enfim, mas, isso foi o Divaldo que falou, se eu não me engano, e nós ainda vai muitas encarnações para sermos realmente brasileiros, porque é uma questão mental. Então, com muitas encarnações, nós vamos nos sentir brasileiros, então. Claro, depois vamos fazer parte da grande família, que é a família terrena, não é? Mas depois, antes disso, nós vamos ser brasileiros, para depois a nossa mente ir se expandindo. Mas nós vamos precisar de várias encarnações. Por que que hoje a gente vê muito assim, as pessoas vêm aqui, exploram, mandam dinheiro para fora? Porque a mente ainda é estrangeira. Nós viemos aqui, colonizamos, tiramos a riqueza daqui e mandamos para os paraísos fiscais. Por quê? Porque a nossa mente ainda é estrangeira. Agora, se a nossa mente já fosse brasileira, nós produziríamos aqui para produzir para o próprio povo, em termos de trabalho, em termos de progresso. Mas nós ainda, nós que eu falo, aqueles que têm condições, naturalmente, de produzir, de enriquecer, de fazer muito dinheiro, o que eles querem? Explorar, porque a mente é colonizadora ainda, e mandar o dinheiro para fora. Então, vai ainda as encarnações para nós nos sentirmos patriotas mesmo brasileiros, né? E depois, depois seres do mundo, né? Porque, na verdade, nós somos do planeta Terra todo, nós não temos... A nossa pátria é a Terra, né? E depois, nossa pátria vai ser o universo. Eu vejo que nós vamos crescendo, vamos progredindo e vamos nos melhorando. Um dia o universo será o nosso lar. Muito bem, pessoal. Então, todos tranquilos para a prova de logo mais? Por isso que a Tainá fez psicologia, além de estudar o espiritismo, tem que estudar a mente das pessoas. Entender. Nós temos a mente meio complexa ainda, né? Então, pessoal, chegou o nosso momento, vamos fazer a nossa prece para encerrar. Seu Edgar, o senhor está bem pertinho do telefone, o senhor pode fazer a prece final para nós? Posso. Muito obrigado, seu Edgar. Mentalizamos o nosso querido Mestre Jesus, dizemos assim: querido Mestre, muito obrigado por esse carinho que tem por todos nós. Obrigado, Senhor, pelos bálsamos, pelas oportunidades que nos concede de estarmos aqui, tentando melhorar cada dia que passa. Fortalece os nossos ombros e nos dá sabedoria para que possamos trabalhar em nós as coisas boas que podemos criar dentro de nós, para que possamos viver em paz com nós e com as pessoas que estão perto de nós, para que nosso mundo interior mude, que o mundo exterior também mude também. Agradecemos, Jesus, permanece com nós nessa noite, para que todos nós possamos dormir em paz e que seja o dia da manhã, com muita luz, muita paz, muito amor, muita sabedoria, muito progresso a todos nós. Que assim seja.